Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 22 de novembro de 2022, seja muito bem-vindo. Meus amigos, para minha surpresa, ontem este canal atingiu o número de 380 mil inscritos. Muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pelos seus likes, muito obrigado pelos seus comentários. Mas, para minha surpresa também, ou talvez ainda maior, eu cheguei à marca de 40 mil seguidores aqui nesta plataforma, o Twitter do nosso querido Elon Musk. Foi uma surpresa para mim, porque primeiro eu não usava o Twitter, nunca tive penetração nessa plataforma, mas comecei a usar há poucos dias e já chegamos aqui à marca dos 40.200 inscritos, seguidores, melhor dizendo. Muito bem, tirando o lado bom da história, fica só o ruim, não é mesmo? E hoje parece que o vídeo não tem notícias muito alentadoras ou perspectivas muito boas. A começar pelo título, O Brasil entre a cruz e a espada. Claro que as duas coisas, os dois símbolos, representam dor, evidentemente. Num contexto bíblico, a dor da cruz é a dor que salva. E a dor da espada é a dor que pune. Bem, parece então que é exatamente esse o reflexo que temos sobre nós em perspectiva, a nos angustiar a alma. O Brasil está assim entre uma dor que pode nos purgar e salvar e uma dor que pode apenas nos punir. Mas para falar sobre isso, eu preciso entrar num contexto um pouco maior, porque a nossa situação, claro, se explica a partir de um contexto maior, e as perspectivas para o futuro também dependem desse contexto. Então eu separei alguns recortes aqui informativos para nos dar uma visão um pouco geral do que vem pela frente, para a nossa realidade aqui, já em 2023. Uma matéria publicada no dia 18 pelo Breitbart News dizia o seguinte: supermercados do Reino Unido começam a racionar ovos, porque a gripe aviária e a inflação devastam a oferta do produto. A inflação desenfreada e a atual epidemia de gripe aviária impactaram drasticamente o fornecimento de ovos na Grã-Bretanha, com várias empresas no país agora racionando o item alimentar como resultado da falta do produto. A escassez pode acabar sendo um duro golpe para muitas famílias em dificuldades no país, que já estão tendo que cortar alimentos como carne e peixe para sobreviverem à atual crise do custo de vida. Bem, em relação aos ovos, é claro, o ovo é sempre uma alternativa mais barata quando a carne e o peixe disparam. Só que nesse caso, o ovo parece estar se tornando tão caro quanto a carne e o peixe, porque simplesmente a oferta não supre a demanda. Por vários problemas, o Reino Unido não está produzindo ovos na medida do seu consumo ou da sua necessidade. Mas isso no Reino Unido, você dirá. Vejam que detalhe interessante. O Nashville NC, lá dos Estados Unidos, publicou praticamente a mesma matéria, só que em relação a Nashville, muitos quilômetros distante do Reino Unido. Diz a matéria: a demanda por ovos continua alta, pois os consumidores buscam uma fonte de proteína acessível. Surtos de gripe aviária em todo o país, no entanto, prejudicaram o fornecimento de ovos. Os produtores de ovos enfrentam também custos crescentes de combustível, mão de obra, materiais e ração para suas galinhas. Bem, é claro que isso aqui é o aspecto do maravilhoso mundo global que vivemos. O que acontece num lugar se repete tal qual em outro lugar, em outros lugares da Terra. Lembram do começo da pandemia? Pois é, a China foi o primeiro país a fechar cidades inteiras, o lockdown. Mas aquele não foi um problema restrito à China.
Logo, esta receita do fecha tudo e a economia a gente vê depois, se replicou por todos os países da Terra. Uns em maior medida, outros em menor, mas foi assim. Esse é o mundo globalista. Então o problema dos ovos não é um problema restrito apenas à Grã-Bretanha, nem a Nashville, por exemplo. Ele estará aqui entre nós também, quem sabe, com muito mais acréscimo de dor, seja por cruz ou por espada. Mas calma, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu separei também, dentro desse contexto, uma matéria publicada pelo Daily Mail, que dizia o seguinte, na semana passada: a dívida das famílias americanas saltou para 16,5 trilhões, um aumento de 8,3% em relação a 2008. À medida em que a inflação pressiona os americanos a recorrer a linhas de crédito para pagar o aumento dos preços dos alimentos, esses, claro, ficam cada vez mais endividados. Aliás, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Os americanos estão pagando o alimento com cartão de crédito em lojinhas tipo 1,99. Só que, claro, nesse caso, a dívida, ou melhor, o preço do alimento se torna muito maior, porque os juros do cartão de crédito são, todo mundo sabe, são quase que imorais, por assim dizer. Então, o sujeito que não conseguir pagar a fatura inteira do seu cartão de crédito estará rolando a dívida de um pacotinho de farinha por meses, por exemplo. Eu separei também aqui uma matéria publicada pela CNBC em 18 de novembro, que dizia o seguinte: 60% dos americanos estão vivendo de salário em salário, indo para a alta da temporada de compras com altas dívidas nos cartões de crédito. Separei também uma matéria de um site chamado Ways and Means, que dizia o seguinte: há uma lista de problemas com os quais os americanos estão sofrendo agora, começando, claro, pelos preços dos alimentos que superam em muito os salários. Por conta do quê? Da inflação, criando impostos ocultos. Outro recorte é um artigo publicado na Forbes por William Dunkelberg, economista-chefe da Federação Nacional de Negócios Independentes. No seu artigo para a Forbes, ele dizia o seguinte, abre aspas: no início deste ano, entre março e maio, 71% das pequenas empresas americanas relataram aumentos em seus preços médios de venda, um empate com julho de 1974, que era o recorde de aumento de preços. Ou seja, quase 20% das pequenas e médias empresas aumentaram os preços em pelo menos 10% ou mais. E isso significa, claro, inflação. A inflação, diz ele, continua sendo o problema número 1 para as pequenas empresas, pois são forçadas a repassar esses custos aos consumidores. Outro artigo que eu separei, esse publicado pela Market Watch, que dizia o seguinte, isso em 19 de novembro. De acordo com a história, os preços em alta, a inflação que estamos testemunhando, pode durar pelo menos uma década. Você entendeu exatamente isso, uma década. Um salto de inflação para 4% costuma ser temporário, mas quando a inflação ultrapassa 8%, ela atinge níveis mais altos, chegando até mesmo a 70%. Isso significa para nós o seguinte, uma taxa de inflação oficial dos Estados Unidos que ultrapassa os 8% em março e permanece até setembro, atingindo um pico de 9,1% em junho, oferece, claro, essa perspectiva de durar pelo menos uma década. Mas, como desgraça pouca é bobagem, além de todos esses problemas, separei outro recorte aqui da North American Electric Reliability Corporation, que diz o seguinte, matéria publicada semana passada:
Grandes áreas da América do Norte podem enfrentar apagões ou outras emergências durante o frio extremo do inverno 2022-2023, devido ao menor suprimento de gás natural e carvão. Se o custo de combustível, gás natural e eletricidade foi um desafio suficiente para os americanos que estão apenas tentando sobreviver à era Biden, estamos agora vendo avisos de riscos de apagão e emergências de rede para os próximos meses do inverno. Já um relatório da NERC, órgão regulador dos Estados Unidos, que gerencia a estabilidade da rede, diz que as redes elétricas no Texas, nas Carolinas, na Nova Inglaterra e no meio oeste correm o maior risco de falta de fornecimento de energia durante períodos de demanda elevada. De acordo com este mesmo relatório, uma grande parte do sistema de energia de massas norte-americano está em risco de fornecimento insuficiente de eletricidade durante as condições de pico do inverno. O relatório acrescenta que projeções de demanda de pico mais altas, climatização inadequada de geradores, risco de abastecimento de combustível e infraestrutura de gás natural contribuem para riscos enormes nas regiões dos Estados Unidos acima mencionadas. Então vejam, estou falando aqui, esses recortes, melhor dizendo, falam sobre falta de produtos, falta de alimentos, consequentemente um aumento enorme sobre os alimentos, consequentemente um endividamento cada vez maior do pacato cidadão. É uma desgraça em cadeia, por assim dizer. E isso, repito, não só nos Estados Unidos, é o que se apresenta para todo mundo. Bem, além desses recortes, eu separei o seguinte. O Natural News vem publicando já há alguns dias a possibilidade de, já em 2023, não só os Estados Unidos, mas a maioria dos países ocidentais, operarem suas economias apenas com moedas digitais. Que maravilha, não? Só que tem um detalhe, essas moedas digitais podem ter um período, um tempo de validade. Então imagine que o seu capital é de R$100.000, por exemplo, e de repente o governo implanta aí o real digital. Só que o real digital, apesar de nos favorecer muito a vida, pode ter um tempo. Aquele valor aplicado em conta ou transformado em real digital pode funcionar apenas por um período. Então, se você tem lá R$100.000 e não o gastou durante o determinado período, uma vez vencido, os seus cartões não passarão nas maquininhas. As maquininhas dirão saldo insuficiente. Você dirá, como assim? Eu tenho 98.000 na conta, gastei apenas 2. Mas o prazo de validade dos seus 98 venceu. É apocalíptico isso? Sim, é muito apocalíptico. Mas em 2018, provavelmente, nós também achávamos muito apocalíptico a humanidade mudar de hábitos do dia para a noite. Do dia para a noite, todo mundo ficar em casa com máscaras. Ou então vermos alguém nadando sozinho no mar com máscara. Tudo isso era apocalíptico. Bem, o fato das moedas digitais está aí. É bem possível, sim, que em 2023 aconteça essa grande transformação. Então agora vamos amarrar tudo isso. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, quem sabe, o maior controle jamais exercido sobre a humanidade. A falta de alimentos é uma ferramenta desse controle, claro. Por quê? Porque 2023 se nos aparece aí como um ano da fome. Haverá escassez em todo o mundo. Não só no Reino Unido ou em Nashville, claro que não. Além da escassez, todo mundo estará endividado, claro. Porque, afinal de contas, os juros do cartão não perdoam ninguém. Além disso, haverá também muita falta de combustível.
Daí porque as pessoas não só terão dificuldade para se aquecerem, como para procurar emprego, por exemplo, não é mesmo? Mas tem mais. Além disso, aquele dinheirinho que o pacato cidadão acumulou já não lhe pertence, a menos que ele gaste tudo durante o período estipulado por alguém que não é ele, claro. Só que esta amarração carece ainda de um último elemento, que é o nosso. O Brasil é ainda considerado o celeiro do mundo. Mas pode ser que este título também esteja com os dias contados, porque nós temos pela frente duas perspectivas. Não boas, nenhuma delas é boa, mas uma é a cruz e a outra é a espada, obviamente. A dor da espada é a possibilidade de termos em 2023 um governo que promova, digamos assim, o gigantismo do Estado e que traga de volta para as paradas de sucesso a corrupção sistêmica e que coloque numa posição muito difícil o produtor rural. É possível que em 2023 exista uma guerra no campo, grandes invasões, fazendo com que a nossa produção despenque, mas é possível um cenário ainda pior, uma vez que já se acena até mesmo para o fim da propriedade privada. Aí é que não produziremos nada mesmo. Contribuiremos com a escassez de alimento global, mas nós mesmos sofreremos na pele tudo isso, a dor da espada, conflitos, guerra no campo, corrupção sistêmica, inchaço e, por falar em dor de espada, quem sabe uma ditadura ainda mais feroz do que essa que vivemos agora. Por outro lado, há a perspectiva da dor da cruz, que um sistema comunista não se implante e que continuemos com uma certa tranquilidade jurídica, principalmente para o homem do campo, que não tenha que acordar de madrugada pensando que poderá perder a sua terra. Só que aí, para que isso aconteça, é claro, há também a perspectiva de que o Brasil sofra sanções econômicas. Todo mundo já imagina o porquê. Sofrendo sanções econômicas, é claro, até mesmo o agronegócio será prejudicado, ou quem sabe, principalmente ele. Porque o mundo, apesar dos pesares, continua dando tiros no pé. Mas é possível, pelo menos, que tenhamos um mercado interno abastecido de produtos, à custa da nossa própria riqueza. Mas para isso, por exemplo, é bom que nos apressemos em extrair do nosso próprio solo os fertilizantes que precisamos. Mas isso é só um exemplo, uma elucubração. O fato é que sim, temos uma perspectiva de dor pela frente. Agora precisamos também optar se queremos a dor da espada ou a dor da cruz. Mas imunes à dor, não passaremos. O importante é que pelo menos tenhamos aqui a segurança de que o Estado não se tornará gigantesco, de que não sofreremos maiores punições por nossas liberdades ou direitos à expressão, e que não passemos a fome que o mundo passará, porque afinal de contas, terra e vontade de produzir não nos falta. Bem, eu teria ainda muito mais coisas para falar, mas como o vídeo ficou muito longo, vou parando por aqui. O contexto mundial é terrível e nós estamos ali, numa espécie de fiel da balança. Se pendermos para um lado, o mundo inteiro sentirá dores ainda maiores, dores bem apocalípticas. Se pendermos para o outro lado, o mundo uma hora ou outra terá que admitir: precisamos do Brasil, mas não passaremos até que esta consciência caia na cabeça dos outros pensadores aí fora,
não passaremos sem dor, demorará bastante. Até depois, se Deus quiser.